queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 36ª aula da Epístola aos Hebreus, que nós a intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos estudando a unidade 7, os heróis da fé. E o assunto que iremos abordar nessa aula de hoje é a fé de Isaac, Jacó e José, que está em Hebreus, no capítulo 11, do versículo 20 ao versículo 22. Na aula passada nós vimos que não existe maior exemplo de fé do que o de Abraão, porque para ele o Deus invisível e o seu reino invisível eram reais, e creu na palavra de Deus. Mas na vida presente, ele e Sara não experimentaram tudo o que lhes haviam sido prometidos. Não chegaram a ver o Messias, nem a testemunhar o melhor sacrifício, nem entraram na herança e habitação prometida. Isso não altera o fato de que Abraão e Sara viram todas essas coisas, sabendo que se cumpririam, colocando nelas o coração. E disseram às pessoas ao seu redor que não pertenciam àquele lugar, pois viviam para as coisas que enchiam seu coração. A verdadeira fé não morre. A fé olha para frente mesmo quando não há mais nada para se esperar. Vimos o caso de Abraão, em que mais de uma vez Deus disse que ele teria numerosa descendência e um descendente especial. Deixou claro que a promessa se cumpriria em Isaac. Abraão creu na palavra de Deus e não duvidou que fosse se cumprir. Então Deus mandou que Abraão sacrificasse o seu filho Isaac. Abraão tinha agora um problema nas mãos, mas chegou à conclusão: Deus não quebraria sua promessa, nem decepcionaria, disso ele tinha certeza. Em um determinado tempo da história humana, quando nenhuma pessoa morta tinha sido ressuscitada, Abraão concluiu que era exatamente isso que aconteceria com seu filho, pois Deus não pode quebrar a sua palavra. É assim que se comporta a fé verdadeira. Nada pode apagar. Ela jamais deixa de estar convencida de que podemos confiar na palavra de Deus. Que repreensão essa fé é para nós! Hoje, veremos o caso de Isaac, Jacó e José. A confiança, o testemunho, a procura da pátria celestial, o discernimento e a segurança com os pés na terra, mas os seus corações olhados para os céus, é que veremos esse estudo de hoje. As bênçãos deles foram pronunciadas próximo ao término da vida de cada um. A fé que havia no coração deles foi chamada de fé no leito de morte. Isso, porém, não se deve interpretar no sentido de arrependimento de última hora, no fim de uma vida desperdiçada. Não é isso. A fé, ela foi regada de uma vida longa, cujas raízes penetraram no passado, que ela triunfa sobre as fraquezas da natureza e arde como chama nítida e firme até ser coroada pela morte. Isaac e Jacó, como Abraão, continuaram habitando em tendas e recusavam-se a procurar morada fixa na terra, enquanto todos os três falavam apenas das coisas do porvir, na grande provisão futura da fé. Assim foi a vida desses homens na terra. Da acidentada vida deles, são escolhidas só os acontecimentos intimamente ligados nos últimos dias, pois o propósito do autor é mostrar que todos esses morreram crendo. E quanto a José, que viveu a maior parte da sua vida como egípcio, como vice-governador do Egito, sem dúvida, ao morrer, seu corpo foi mumificado e depositado no luxuoso túmulo. Mas José cria nas promessas feitas a Abraão e, como seu pai Jacó, deu instruções para que, quando Israel partisse, seu corpo fosse levado com os israelitas e sepultado em Hebrom. Aqui a fé venceu as trevas, a distância e a morte. No nosso estudo de hoje, nós veremos que a fé olha para frente, mesmo quando não há mais nada para esperar, tendo como exemplo Isaac, Jacó e José. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu tenho que dar os meus recados. Lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar a todos que vocês podem encontrar de forma rápida todas as nossas aulas no canal. Vocês entram no YouTube e digitem #AVF Alessandra Rocha, tudo junto entre aspas e em letra minúscula. E vocês encontrarão a lista de todas as aulas disponíveis do canal. E ainda quero pedir aos irmãos que orem por esta obra e participem das nossas aulas, deixando suas dúvidas, sugestões e comentários.
e divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar? Vamos colocar os nossos corações na presença do Senhor antes de iniciarmos a nossa aula? Senhor Deus, maravilhoso e generoso Pai, diante das Tuas faces apresentamos o nosso coração, suplicando que a graça da compreensão de mais uma aula, que nós damos exemplos de fé, essa fé que agradou o Seu coração, possa nos ajudar a compreender e a colocar em prática esses exemplos de fé em nossas vidas. Quebra toda a barreira da nossa mente, toda a resistência do nosso coração, a fim de que o estudo possa transformar de maneira clara a forma de pensar e agir nas nossas vidas. Nós te pedimos, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. A fé de Isaac, Jacó e José. Vamos ler Hebreus capítulo 11, do versículo 20 ao versículo 22. Pela fé, igualmente Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiando-o sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Vimos no versículo 20 a 22 do capítulo 11 de Hebreus a fé prática em tempos difíceis. Destacamos do texto a percepção de Isaac, que abençoou os filhos em relação às coisas futuras, a antecipação de Jacó, que abençoou os seus filhos e adorou a Deus na hora da morte, e a convicção de José, morreu mostrando confiança em Deus, que ainda tiraria o povo do Egito. Vamos comentar esses destaques. Passo a passo, o autor amplia o nosso olhar para o sentido espiritual dos acontecimentos do Antigo Testamento, que pode ser visto apropriadamente apenas na perspectiva do Novo Testamento. A Bíblia está ciente de que as últimas palavras de uma pessoa com fé, que está bem diante da morte, possuem importância singular. Sugiram que leiam Gênesis capítulo 49, Deuteronômio capítulo 33, Josué capítulo 24 e 2 Samuel capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 5. Por isso os discípulos de Jesus também transmitiram com fidelidade e cuidados especiais os discursos de despedida do nosso Senhor Jesus Cristo, bem como as palavras na cruz. Do mesmo modo que nos relata as últimas palavras de Estevão, que está lá em Atos capítulo 7, no versículo 58 a 59. Na palavra de bênção dos patriarcas à beira da morte, a promessa de Deus passa de geração a geração, acompanhando a história da fé em Israel, até aquele dia em que a glória de Deus tem início com a vinda de Jesus Cristo a este mundo. O filho, o neto e o bisneto de Abraão atravessaram as gerações e os séculos pela fé. Em sua velhice, com a morte se aproximando, os patriarcas Jacó e José passaram adiante as bênçãos e as instruções a respeito da terra prometida. A posição de Isaac na linhagem sucessória era diferente de Abraão, porque os dois gêmeos estavam dentro da linha sucessória. As bênçãos invocadas sobre eles foram reconhecidamente anuladas pela providência divina, porque Deus inverteu a ordem natural e o herdeiro da promessa ficou sendo Jacó ao invés de Esaú. Está lá em Gênesis capítulo 25, versículo 23. Mesmo no arrepio de sua vontade, Isaac abençoou Jacó e Esaú no final de sua vida, acerca das coisas que ainda estavam por vir. Isaac queria anular os planos de Deus, dando a bênção que Deus designava a Jacó para Esaú. As Escrituras afirmam que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Está lá em Romanos capítulo 9, no versículo 13, e Malaquias no capítulo 1, versículo 2. O autor de Hebreus chamou Esaú de impuro e profano. Deus não permitiu a Isaac dar a bênção de Jacó a Esaú. Assim, antes de morrer, Isaac abençoou seus filhos, cumprindo o propósito divino. No contexto, o autor está ocupado somente com a fé que Isaac ativou quando abençoou a Jacó e a Esaú, acerca das coisas que ainda estavam por vir. Não é mencionado a manobra enganosa praticada por Rebeca, presumidamente porque o próprio Isaac reconheceu que a bênção que dera a Jacó não poderia ser anulada. Geralmente, quando as pessoas se aproximam do fim da vida,
passa o tempo olhando para trás, porque nada enxergam adiante. Porém, Isaque estava olhando para frente. Sua mente se fixava nas coisas que ainda estavam por vir. Quanto a Jacó, no final de sua vida, escorado em seu bordão, abençoou os filhos de José, apontando-lhes os horizontes futuros. Está lá em Gênesis capítulo 48, versículo 16. Vimos que mais uma vez a ordem natural foi deixada de lado, porque Rúben era o filho primogênito de Jacó, mas José foi escolhido para receber a bênção maior. Vale notar, além disso, que o escritor não demonstra aqui nenhum interesse pela importância dos filhos de Jacó como representantes das tribos de Israel. Nem sequer são mencionados. A fé de Jacó é paralela à de Isaque, por perceber a mão de Deus em abençoar o mais jovem, Efraim, antes do mais velho, Manassés. Os caminhos de Deus são soberanos e a sua escolha deve ser aceita pela fé. Realmente o escritor vê todas as etapas dominantes da história de Israel como uma progressão de atos de fé. Jacó tinha uns poucos momentos na terra, mas ainda olhava para frente. Deus era real e a sua palavra era certa. O pai das tribos de Israel morreu na fé e deixou seu legado para suas futuras gerações. A bênção que passava de pai para filho era de grande relevância para a mente hebraica. Já a fé atribuída a José era um tipo diferente, porque ao dar ordens quanto aos seus próprios ossos, teve fé para crer que seus descendentes um dia partiriam do Egito para a terra prometida. Acalentou a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, e deu a entender a sua própria confiança. Vimos isso lá em Gênesis capítulo 50, versículo 24. Este era um ato de fé considerável, que se revelou plenamente justificado. José foi traído e humilhado por seus irmãos. Foi vendido como escravo para o Egito. Foi acusado falsamente durante muitos anos. Foi preso e esquecido na prisão, mas nunca perdeu a confiança. Tornou-se governador do Egito e salvador do mundo. Mesmo possuindo riquezas e honras, antes de morrer, profetizou o êxodo dos filhos de Israel, dando ordem para que seus ossos fossem levados embora do Egito. José não usou sua família, seu trabalho ou suas circunstâncias como uma desculpa para a descrença. Ele sabia no que cria e em quem cria. Assim, a linhagem dourada da promessa liga os patriarcas na fé e transcende as gerações. O que Deus prometeu certamente aconteceria. Essa grande convicção governou tanto o modo de viver de José, quanto o modo como morreu, mesmo quando já tinha tudo, humanamente falando, e não havia mais nada para esperar, mesmo assim olhou adiante. É o que a fé autêntica faz. Sempre olha adiante, não olha as circunstâncias. Assim, queridos, nós encerramos a nossa aula de hoje. Passemos às nossas considerações finais. Isaque, Jacó e José são pertencentes à aliança que Deus havia feito com Abraão, quando disse: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 7. Deus mantém sua palavra por todas as gerações. Quando os pais veem o amor do Senhor em seus filhos, os quais expressam o desejo de fazer a sua vontade, o coração deles se enche de gratidão a Deus. Ver a próxima geração pegar a tocha da fé é um sinal evidente da fidelidade de Deus. Mas quando veem se afastando de Deus e de sua palavra, o coração dos pais sofre. A salvação não pode ser herdada, é um dom de Deus. Temos que dar testemunho de fé aos nossos filhos. Pais de filhos desobedientes precisam orar para que Deus, em sua graça, lhes dê este dom. Ao exercitar sua fé, eles demonstram confiança no poder ilimitado de Deus para salvar os seus filhos pródigos. Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Vamos orar? Pai Celestial, nós estudamos a fé demonstrada por Isaque, Jacó e José. Uma fé que os sustentaram ao longo de suas vidas e transmitidos aos seus descendentes. O Senhor nos alcançou com a graça e escreveu uma nova história em nossas vidas depois de confessarmos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor de nossas vidas. Muitos de nós somos filhos de crentes,
ou até como no meu caso, a primeira família a iniciar o legado de fé. Esse legado de fé e de esperança. Ajuda-nos a fortalecer a nossa fé, a dar testemunho de fé, perseverança e esperança para as nossas descendências, a fim de que, cada geração, o seu nome seja cada vez mais exaltado e glorificado, e todos alcancem a graça da salvação, e diante das tuas faces possa louvar e engrandecer o teu nome. Aleluia, glória a Deus por isso. Nós te pedimos, nós te agradecemos e nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Assim, queridos, nós nos despedimos. Agradeço a vocês por participarem de mais uma aula conosco e agradeço a Deus também pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá!